resumindo, um panorama para a gente entender o que está acontecendo. Voltando um pouquinho, né, os capítulos, a gente vai entender que o povo estava escravo no Egito. Alguém lembra o tempo que o povo ficou como escravo no Egito? Mais de 400 anos. Se eu não me engano, 470 anos. Amém, professor? Geração após geração, vivendo como escravos, participando ali, queridos, daquela cultura egípcia. E o tempo foi passando, e o povo foi se esquecendo de Deus. A fé daquele povo que tinha promessa foi se esfriando. Mas o tempo foi passando, geração após geração, o povo estava sofrendo tanto por causa da escravidão, que eles se lembraram do Senhor. Assim diz a palavra. E aí, eles se lembraram do Senhor, e eles começaram a clamar, porque eles não aguentavam mais o sofrimento. E lá em Êxodo, capítulo 2, lá no início, verso 23, vai dizer que os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por isso clamaram ao Senhor, e o seu clamor chegou até o Senhor, e o seu clamor chegou até Deus. Eles estavam sofrendo muito debaixo do jugo de Faraó. E aí, queridos, Deus ouviu o clamor do povo e enviou um libertador, chamado Moisés. Deus ouviu o clamor e levantou um libertador, alguém que ia tirar o povo daquela situação de sofrimento, de escravidão, e levaria esse povo para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E aí, queridos, Moisés tira o povo do Egito com a manifestação poderosa de Deus. E aí, você em casa, você pode depois ler com calma, para você entender essa história que é maravilhosa, essa história que deixa a gente fascinado, como Deus se revela na história. Esse capítulo, que conta a história, começa no capítulo 3 de Êxodo e vai até o 12, mais ou menos. E aí Deus se manifesta através desse libertador, tira o povo do Egito, né, com essa manifestação, com as pragas, com os sinais. E o povo viu, queridos, o povo experimentou o milagre. O povo viu as pragas, o povo viu a abertura do Mar Vermelho, o povo presenciou o exército de Faraó sendo vencido pelo poder de Deus. O que até então era algo inimaginável. Porque, queridos, o Egito era a nação poderosa. Era uma nação que tinha alianças políticas, era uma nação que tinha um exército poderoso, os seus carros de ferro, os seus cavaleiros. Então era algo inimaginável. Como que escravos iam conseguir sair dessa situação? Pela lógica humana, absolutamente impossível. E um povo que era dominado, escravo, agora estavam livres por causa da mão do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 14, não precisam abrir, por favor, para a gente correr aqui. Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 31, diz assim: depois que todas as pragas aconteceram, né, e que Faraó foi derrotado, diz assim: e viu o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos, o que está dizendo aqui? Depois que o povo viu o que aconteceu, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E agora, o povo estava livre. Agora o povo começa a caminhar no deserto. E aí Deus começa a se revelar ao povo por meio de Moisés. E aí, no decorrer desses capítulos, o povo vê a glória de Deus no monte. Queridos, o povo vê maná caindo do céu, o povo vê a água que é amarga se tornando doce, o povo vê de uma forma assim, visível, palpável, a manifestação de Deus.
E aí, Deus continua se revelando ao povo através de Moisés. Deus dá os mandamentos, Deus dá as leis, os estatutos, para que o povo cumprisse cada um deles com obediência e fidelidade, para que esse povo, agora separado, fosse testemunho perante todas as nações. Era o povo santo, era o povo exclusivo de Deus. E aí, Moisés sobe ao monte, Deus se revela, Deus fala, o povo vê a glória, e Moisés desce. Moisés desce do monte e começa a comunicar ao povo. Povo, olha o que Deus falou, Deus deu mandamentos para nós. E lá em Êxodo 24, capítulo 3, olha o que o povo diz, queridos. Êxodo 24. Quiser jogar aí, Gabi? Êxodo 24, versículo 3. Moisés desceu o monte, depois que Deus tinha dado os mandamentos, disse assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo, queridos, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Queridos, o povo estava aqui, em concordância. Moisés, estamos aqui para obedecer a voz do Senhor. Estamos contigo, povo separado. E aí, depois que Moisés comunica ao povo, Deus chama Moisés de novo. Sobe ao monte, porque agora eu vou entregar as tábuas da lei com os mandamentos. E aí, capítulo 24, Gabi, por favor, verso 15, a partir do 15. Deus chamou Moisés de novo. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Queridos, vamos lendo e vamos imaginando. Eu gosto de imaginar o teatro, aqui a cena, a glória de Deus. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Ou seja, todo o povo estava presenciando, todo o povo estava vendo que Moisés subiu, que existia uma nuvem, que existia uma glória. E o aspecto dessa glória era como um fogo santo, um fogo consumidor. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém, queridos? E aí, chegamos no capítulo 32. Moisés subiu e ficou quanto tempo no monte? 40 dias e 40 noites. Queridos, Moisés estava no monte pelo direcionamento do Senhor. Moisés estava no monte ouvindo a voz de Deus, ouvindo a vontade de Deus para o seu povo. Moisés no monte e o povo ficou com Arão. E os dias foram se passando. Passou um dia, passou outro dia, e mais um dia, e nada de Moisés voltar. Queridos, o povo começou a ficar inquieto. O povo começou a ficar ansioso. O povo começou a ficar preocupado. O que será que aconteceu com Moisés? Porque eles viram o fogo consumidor. Eles viram o peso da glória. E o coração daquele povo começou a se encher de inquietação, de preocupação, de insegurança. E até compreensível, porque naquele tempo, a figura de Moisés representava, Moisés está aqui, estamos seguros, porque Deus fala com a gente através de Moisés. E agora, cadê Moisés? E de repente, eles não sabiam o que tinha acontecido. E eu fico imaginando, queridos, um conversando com o outro. Poxa, Moisés está demorando, Você não acha? E o outro, eu também acho que Moisés está demorando. E o outro, o que será que aconteceu? Gente, será que ele morreu?
E eu fico imaginando, queridos, aqueles pensamentos ali se multiplicando. E não era um povo pequeno. Eram milhões de pessoas, eram milhares de pessoas ali. Era um povo, era uma multidão. E aquele pensamento se multiplicando. Cadê Moisés? Será que Moisés morreu? E agora, o que será de nós? E aí, queridos, diante dessa inquietação, eles começaram a apertar Arão. Arão, cadê Moisés? Cadê Moisés? Faz deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Queridos, e o texto diz que Arão fez. Arão se sentiu pressionado pelo aperto do povo, pelo questionamento do povo. Arão sem resposta, simplesmente ele: me dá aqui as argolas de ouro, tragam tudo. E Arão, queridos, pegou a sua ferramenta e começou a trabalhar naquele ouro e fez um bezerro. Fez um ídolo. E diz mais que Arão edificou um altar e proclamou uma festa ao Senhor, que na verdade não era nada para o Senhor, era só uma desculpa. Era só uma desculpa, só passou pano para o pecado, para a atitude errada que ele tinha cometido. E aí, queridos, o povo trouxe ofertas, o povo comeu, o povo bebeu e se divertiu. E pronto, o caos estava estabelecido. Mas Deus não é pego de surpresa. E nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor.